ABC, falamos um pouquinho sobre neurociências aplicadas ao currículo. E hoje vamos dar continuidade, abrangendo outros tópicos. Naquela ocasião, falamos em destaque sobre as sinapses e a necessidade de promover situações de aprendizagem que permitam a efetividade dessas sinapses. As informações recebidas pelos neurônios na educação formal devem promover uma situação de aprendizagem em vertentes que os estudantes não irão aprender na rua. Vimos também que as situações problemas exigem dos estudantes reflexões, análises, formulação de hipóteses e pesquisa para se chegar no melhor resultado. Logo após receber as informações iniciais, o cérebro naturalmente interpreta esses dados e faz relação com outros dados que já estão armazenados ou induz os indivíduos a buscar por novas informações. Se, enquanto professores, estimularmos os estudantes a refletir sobre essas informações, a quantidade de sinapses se torna potencialmente maior, promovendo a plasticidade neuronal. Todo esse processo acontece pela ação dos neurotransmissores. E sabemos que neurotransmissores são moléculas produzidas e liberadas pelos neurônios e cada neurotransmissor tem uma função diferente. Vamos relembrar alguns deles. Adrenalina. Além de manter a frequência cardíaca e a pressão arterial adequada, tanto em repouso como em situações de estresse, ela é responsável pela busca e manutenção da vida. Muitas vezes, eventos com aplicação de força incomum para salvar uma vida, como apresentado nessa imagem, dá-se pela ação da adrenalina. Noradrenalina. Esse neurotransmissor possui a capacidade de aumentar a força de contração do coração, mas também é conhecida pelo alto poder de concentração a qual ela induz o indivíduo. Está relacionada com a nossa capacidade de ficar em estado de alerta e ter uma boa memória. Serotonina. Grande auxiliar na manutenção da circulação sanguínea e da integridade cardiovascular. Além disso, a serotonina ajuda a equilibrar o humor e dá um impulso benéfico para a vida sexual, apetite, sono, memória, aprendizagem e temperatura corporal. Ácido amino gama-butírico. É diretamente responsável pela regulação do tônus muscular. Além disso, é utilizado sinteticamente em hospitais pelo efeito sedativo. No sistema nervoso central, age normalmente, propiciando efeitos relaxantes e anti-ansiedade. Glutamato. É o mais abundante do sistema nervoso. Atua no desenvolvimento neural, na plasticidade sináptica, no aprendizado e principalmente na memória. Dopamina. Esse neurotransmissor está relacionado com diferentes funções do nosso organismo, entre elas a capacidade de aliviar a dor. Está relacionada principalmente com a sensação de prazer e humor. Acetilcolina. A acetilcolina tem como uma de suas funções fazer com que o sangue corra mais depressa nas veias. Está relacionado diretamente com a regulação da memória, do sono e do tão sonhado aprendizado. Interessante essa acetilcolina. Mas se você pensa que basta acetilcolina para promover uma aprendizagem efetiva na escola, não é bem assim. Para uma aprendizagem efetiva, é preciso a combinação de 3 neurotransmissores. Unidos, eles são fundamentais: a noradrenalina, a serotonina e a dopamina. Ué, não tem acetilcolina? Calma que a gente vai explicar. A combinação desses 3 neurotransmissores favorece a função cognitiva. Esta é ativada quando propiciado ao aprendiz condições para que ele tenha concentração, humor e prazer. Quando unimos esses 3 pontos, a função cognitiva eficiente realmente acontece. Quer um exemplo que une concentração, humor e prazer? Jogos.
Qualquer pessoa que esteja envolvida com jogos ou qualquer ação lúdica, o nível de aprendizado é surpreendentemente maior. Jogos pedagógicos são exemplos didáticos que são amplamente utilizados em salas de aulas para promover a aprendizagem, não importa se é na alfabetização, na matemática ou mesmo temas complexos do cotidiano escolar. E para isso, não há idade. Mas, no meio desse caminho, quando falamos de aprendizagem, tem um pequeno detalhe chamado adolescência. A adolescência é um período bastante complexo e também muito desconhecido. Mas para que tenhamos um bom desenvolvimento dentro da escola e, consequentemente, na sociedade, temos que ficar atentos a algumas particularidades desse período, que podem ser essenciais na busca pela formação integral do indivíduo. Vocês lembram quando falamos de dopamina? Pois é. Na fase da adolescência, que se inicia em média após os 12 anos de idade, o cérebro passa por uma, digamos, remodelação, que só termina aproximadamente quando a pessoa chega aos 24 anos de idade. Nesse período, há uma queda na produção de neurônios, mas um aumento significativo na atividade cerebral, e neste aumento, o cérebro produz uma quantidade considerável de dopamina, porém, com menos receptores neuronais. Esse aumento natural da dopamina pode dar aos adolescentes e jovens um poderoso sentimento de estarem vivos, quando estão envolvidos em atividades novas e estimulantes. Vou repetir: sentimento de estarem vivos, quando estão envolvidos em atividades novas e estimulantes. O problema é que muitas vezes essa condição leva adolescentes e jovens a focar apenas nas sensações positivas, não dando valor aos riscos e perigos. Uma pesquisa mostrou como funciona essa limitação. Na pesquisa, perguntavam às pessoas qual eram as chances de tal evento ocorrer, tipo ganhar na loteria, ter um acidente de carro, etc. Depois, os pesquisadores passavam as estatísticas exatas e novamente perguntavam: bom, agora que você sabe a estatística exata, por favor, avalie de novo quais são as suas chances do evento ocorrer com você. Os adultos conseguiam assimilar a informação e ajustar a sua análise de risco ou ganho apropriadamente. Já os adolescentes só ajustavam sua análise para melhor, ou seja, corrigiam as chances de algo dar certo, mas mesmo diante de fatos concretos sobre as chances de algo dar errado, eles mantinham suas expectativas, que com eles não teria problema. Será que tudo isso é culpa dos hormônios? É interessante porque todo mundo justifica o comportamento adolescente com hormônios, né? Então, essa fase eles estão cheios de hormônios, mas a questão é que esses hormônios sexuais, eles estão ali num sentido de fazer amadurecer os órgãos sexuais, né? Todo o aparelho reprodutor, enfim. Isso é um motivo. Mas o que talvez a maioria não saiba é que no momento em que ocorrem esses picos, né, inicia essa secreção aí de hormônios sexuais, o que a maioria não sabe é que existem receptores para esses hormônios no nosso cérebro. E, obviamente, isso vai desencadear uma série de mudanças nas respostas comportamentais das pessoas, né, dos adolescentes. Então, a gente tem, na verdade, receptores para hormônios sexuais no cérebro, estrógeno, progesterona, testosterona. E no momento em que esses hormônios passam a ser secretados e se conectam, se ligam a esses receptores no cérebro, ocorre uma mudança de respostas, né, químicas no cérebro. E isso acaba explicando algumas das reações dos adolescentes. Agora que descobrimos que o problema não são os hormônios, mas sim as alterações no desenvolvimento do cérebro, vamos partir para a próxima etapa: a mudança de comportamento nessa fase da vida. Essas mudanças cerebrais levam a mudanças no comportamento de jovens e adolescentes, como impulsividade, rebeldia,
intensidade. Estas estão presentes muitas vezes até nas ações mais corriqueiras desses indivíduos. Não à toa que mais de 1.200.000 jovens entre 12 e 19 anos morrem por ano no mundo, vítimas de violência interpessoal, ou seja, brigas, acidentes, incluindo acidentes de trânsito, afogamento e suicídio. Primeira coisa fundamental para entender é que o córtex pré-frontal é onde acontecem os pensamentos racionais, o controle dos impulsos e a capacidade de reinterpretar emoções e sentimentos. Então entenda primeiro essa parte aí, essa parte da frente do seu cérebro chamado córtex pré-frontal. O que acontece é que chegando na adolescência, o resto do cérebro já está desenvolvido, mas não o córtex pré-frontal. Só fica totalmente desenvolvido lá pelos 26 anos de idade. Então, o que quer dizer isso? Quais são as implicações disso? A adolescência é o momento de pico para 1. Correr riscos, 2. Buscar novidades e 3. Afiliação com colegas. Tudo pelo fato de ter um córtex pré-frontal imaturo. Adolescentes vivenciam as emoções mais intensamente que crianças ou adultos. Uma região do córtex pré-frontal é responsável por pegar a emoção ou fato perturbador, tipo, tirei uma nota ruim na prova, e então amenizar o impacto dessa informação, reinterpretando-a de forma construtiva. Tipo, a diferença de achar que tirou uma nota ruim e concluir, eu sou burro, para, tirei uma nota ruim, porque eu estava doente, não estudei bastante, etc. Num estudo com crianças, adolescentes e adultos, tinham seus níveis de dopamina medidos em 3 cenários diferentes. Primeiro, recebendo uma recompensa menor do que a esperada. Segundo, dentro do esperado. E terceiro, maior do que o esperado. Para as crianças, o resultado era o mesmo nas 3 circunstâncias. Para adultos, era correspondente, ou seja, quando era menos, tinham menos resultado, menos dopamina. Quando era normal, tinha um resultado normal de dopamina. E quando era mais, tinha um resultado maior de dopamina. Mas com adolescentes, acontecia o seguinte: era negativo quando era menos, normal quando era normal e gigante quando era além das expectativas. Ou seja, algo menos do que o esperado gerava aversão. Maior do que o esperado gerava euforia. E o normal não tem a menor graça. A péssima capacidade de analisar risco e a necessidade de buscar novidade é multiplicada pela vulnerabilidade dos adolescentes diante das pressões dos pares. Há uma necessidade desmedida por ser aceito pelo grupo. Isso leva ao que chamam de contágio social. Um comportamento sendo copiado pelo outro, que então é copiado por mais outros. Com um detalhe perigoso, que normalmente se trata de comportamentos que testam os limites, aumentando as chances de haver violência, abuso de substâncias, crime, sexo irresponsável e maus hábitos de saúde. Essa necessidade de aceitação social muitas vezes leva o indivíduo a fazer coisas bizarras, ilegais, inaceitáveis ou até mesmo cômicas. Solomon Asch, um psicólogo polonês que desenvolveu trabalhos em psicologia social, resolveu fazer um teste. Como e até que ponto as forças sociais moldam as opiniões e atitudes das pessoas.
Para encontrar uma resposta, ele fez um experimento simples, usando esta imagem. Na ocasião, ele solicitava que participantes aleatórios indicassem qual reta do quadrado 2 era do mesmo tamanho da que está apresentada no quadrado 1. Não é preciso ser um gênio para perceber que a resposta é a letra C. Porém, para realizar sua pesquisa, ele colocou um participante juntamente com um grupo de apoiadores e fez o mesmo teste. Quando perguntado qual reta era correta e a resposta era compartilhada pela maioria como sendo a C, ou seja, a resposta correta, não havia contestação. Porém, quando perguntado ao participante e ele respondia a reta C como sendo a correta, os apoiadores, de maneira previamente combinada, respondiam a reta A como sendo a correta. Quando retornavam e faziam a mesma pergunta ao participante, tem certeza mesmo que é a reta C? Em 33% dos casos, os participantes mudavam de opinião e concordavam com os demais pertencentes ao grupo. A taxa de conformidade foi de 33%. Agora imaginem o impacto disso se 33% da população de um país, por influência social, sem pesquisa prévia, resolve votar num candidato porque ele se tornou famoso. Isso é bem possível, porque há necessidade de pertencer a um grupo para não se sentirem diferentes. Quanto maior o grupo, maior o desafio para se enturmar. Existem normas sociais de cada grupo que pressionam as pessoas na direção da conformidade. Quando levamos essa situação para o período da adolescência, essa necessidade de pertencer a um grupo social é drasticamente maior. Mas existe, sim, uma forma de conduzir muito bem esse período. Há quem diga que essa fase apresenta muitas situações críticas, mas aqui nós vamos focar nas qualidades. A primeira delas é a busca por novidades. Coisas novas permitem que jovens e adolescentes se sintam vivos. Por isso, muitas vezes, ficar em uma sala de aula sentado durante 5 horas não apresenta nenhuma novidade para a sua vida e acabam perdendo o foco porque buscam no seu ambiente social formas de atenderem aos seus comandos cerebrais. O que nos leva à segunda qualidade, que se trata do engajamento social, a necessidade de pertencer a um grupo culturalmente aceito. Qual cultura social estamos implantando na escola? A terceira qualidade é o aumento da intensidade emocional. Essa intensidade é o que se transforma em foco, objetivos e onde esse jovem pretende chegar. A quarta qualidade é a exploração criativa. A capacidade de criação de novas ideias e o modo de aplicação dessas ideias por parte desses jovens, muitas vezes, infelizmente, estão focadas em fatores que não são saudáveis, nem para o indivíduo e nem para a sociedade onde ele vive. O problema é que ele ainda não se deu conta disso. Por isso, há necessidade de se formar uma nova cultura social dentro da escola. É preciso ressignificar esse ambiente. Mas como? Quem vai responder são os próprios estudantes. Quando as pessoas me contam histórias ou da vida delas, ou de, nem que seja uma história, sei lá, da Grécia Antiga, e eles comparam isso com o meu dia a dia, ou comparam isso com coisas que eu realmente vejo, eu consigo entender tudo muito fácil. Se me falarem de Guerra de Canudos e não me explicarem que foi lá que nasceu a periferia, não tem motivo para eu querer aprender. Eu vou querer saber sobre a Guerra de Canudos a partir do momento que me ensinarem que aquilo é meu berço, é minha nascença, foi onde é minha raiz, sabe? Lá se criou o termo que hoje aplicam onde eu moro, sabe? A proposta da nossa Escola em Reconstrução foi unir adolescentes e jovens de realidades diferentes, mapear o que se passa no coração do jovem brasileiro, quando se trata de educação. A gente desenvolveu esse questionário, a gente conseguiu mais de 135 mil respostas de jovens. É um dos meios que a gente tem de chegar e falar, oi, a gente existe. Antes de eu responder o questionário, eu já sonhava com uma escola diferente.
Quando eu terminei de responder o questionário, eu comecei a sonhar com uma escola totalmente o oposto, porque me foi apresentado muito mais opções do que eu achava que existia. Sala de aula, para mim, não rola ficar só o professor falando. Eu gosto de aprender ouvindo histórias de pessoas. Se você escreve e você decora, para mim não funciona. Eu tenho que falar sobre aquilo, eu tenho que debater sobre aquilo. Ler e andar, para mim, é uma coisa muito fácil, porque eu consigo desviar o meu pensamento para duas coisas diferentes. Pode parecer estranho. Eu tenho que ter minha liberdade de parar de falar sobre aquilo, de parar de debater sobre aquilo. A escola precisa mudar porque ela é feita por adultos e não por jovens. A escola, ela tá ali para ensinar, mas ela tenta tanto ensinar que ela esquece de aprender. Uma pessoa que não sabe aprender, não sabe ensinar. E eu simplesmente pego um ônibus e vou de um ponto até a linha final e volto só para conseguir ler um texto. Quando você está falando, né, de felicidade, muitas vezes você pode estar ali na escola e você vê um sorriso ali de uma criança do Fundamental 1, da educação infantil. Eu tinha 15, mas qual o problema de eu estar ali conversando com um garoto de 4, 5 anos? Isso é felicidade, você estar ali com uma criança. É sempre gostosa a vida. A vida é sempre boa. Mesmo que não seja, ela é. E a gente consegue encontrar. Acho que é um papel da escola, inclusive, também. Ajudar cada um a encontrar a poesia e a felicidade na sua vida. É o grande papel da escola. Eu me sentia presa, dentro de uma prisão. Grades por todos os cantos. Num ambiente em que você não tem liberdade para levantar da cadeira, onde você não tem liberdade para usar o banheiro no horário que você quer. Eu tinha uma relação muito de pertencimento à escola e também de que a escola pertence a mim. Porque lá a gente conseguiu construir uma biblioteca comunitária. A própria comunidade, né, construiu essa biblioteca. E eu fiz parte dessa construção. Eu não fazia parte da história, eu não fazia parte da escola. Era um objeto nada a ver com o contexto da escola. Era aquele negócio colorido no meio do mundo preto e branco, sabe? E se a escola não tiver, né, preparada para receber esses alunos, né, com suas individualidades, ela está formando, né, cidadãos também que vão reproduzir, né, essa exclusão. Uma escola inovadora é uma escola onde as únicas regras são as regras básicas de convivência, sabe? E a partir do respeito, a gente pode construir milhões de coisas que seriam inovadoras. É uma escola que consiga escutar. O mais bonito que existe entre a gente são as nossas diferenças. E é isso que nos torna humanos, sabe? A escola inovadora não tem, necessariamente, um lugar para aprender. Não dá mais para ser uma pessoa, um professor que vai lá na frente, fica em pé durante 50 minutos falando e do lado de lá 60 sentados em uma cadeira desconfortável, 7 da manhã, achando que é só isso, calados durante 50 minutos enquanto uma pessoa em pé fala. Uma escola inovadora é muito uma escola de levar o seu tempo para dentro dela. A gente levava a educação sexual, sexualidade para dentro da escola, mas a própria escola não tinha uma equipe, né, pedagógica para levar isso. Uma escola inovadora seria uma escola onde os alunos acordariam todos os dias de manhã e falariam: eu quero ir para a escola. Onde você sentisse liberdade de, ao mesmo tempo que você está dentro da escola, você está em todos os lugares. O que eu aprendi fora dela, lá engajado em grupos de jovens ambientalistas ou de promotores da saúde, hoje eu consigo ainda utilizar no meu dia a dia, conversando com as pessoas, entende? Você pode estar numa sala de aula e aprender, só que fora dela eu consigo aprender muito mais sobre a vida e cidadania. É aquele momento em que você está cabulando aula, a inspetora te encontra e em vez dela te levar para a direção ou xingar você, ela senta do seu lado e fica batendo papo. Ela fala da vida dela, ela fala de como ela cresceu, ela fala de onde ela nasceu. Momentos de compartilhamento pessoal. Seja para falar de física quântica, como eu falava com um dos inspetores da escola, que era formado em física, ou fosse para falar da sobrinha da tia da cantina que estava com câncer e estava mal. Nós temos um papel importante, nós jovens, né? Nós somos parte da solução. Muitas vezes colocam a gente como problema. Vai para a escola só para riscar, vai para a escola só para quebrar cadeira. É muito isso quando falam em jovens, só pensa nisso. Mas eu peço muito isso, né, de que os jovens entendam que eles não são problemas, eles estão ali para resolver problemas. A escola me ensinou que dentro de uma sala com 43 alunos, onde tem cadeira para 35 e espaço para 20, você consegue se tumultuar junto com os outros, sentar 2 na mesma carteira
e receber aula ali, porque quando todos têm interesse de fazer a mesma coisa, sabe? A escola vai mudar, a educação no Brasil vai mudar, daqui a pouco. Mas enquanto não muda, tentem encontrar nos pequenos momentos, na sala de aula, o que faz parte de vocês. E peguem aquilo ali e segurem com força e potencializem isso. Não se deixe não querer a mudança. Queira a mudança, seja a mudança e faça a mudança. Nunca desista da mudança. A escola hoje, ela é gaiola, mas para um bom engenheiro, consegue fazer da gaiola asas. E todo mundo tem essa capacidade. Se você pensa que você é muito pequeno para criar algum impacto, tente dormir com um mosquito no seu quarto. Levanta a voz, levanta da cadeira, sai da sala, grita, faz o que você tiver que fazer, mas torna a escola um lugar seu. O que é escola para você em uma palavra? Aí fica difícil. Pô, me pegou, Pivete. O que é escola? Pô, pode ser duas. A escola? Não, eu vou falar uma. Acho que a escola pra mim é felicidade. Movimento. Libertação. Crescimento. Lugar. Independente de onde, lugar. Essa toraça é proteção que molda a favela onde fica o coração. E todas as vielas eu vou te dizer então como é o esquema, explicar cada função de todo o sistema. É contraditório, sistema respiratório. Tem partes nesse aqui que também tem no digestório. A boca é uma delas, mas não foca nisso não. O astro do sistema com certeza é o pulmão. E te conto mais, tem as fossas nasais, narina, faringe, laringe e ainda cabe mais. Nariz onde começa toda a respiração, dos blocos que terminam pra fazer circulação. Favela humana, e com sistema somos todos dessa forma. Favela humana, somos iguais e isso é o que importa. Favela humana, e com sistema somos todos dessa forma. Favela humana, somos iguais e isso é o que importa. É isso aí. Espero que tenha sido proveitoso para vocês e até uma próxima. Proteção que molda a favela onde fica o coração. E todas as vielas eu vou te dizer então como é o esquema, explicar cada função de todo o sistema. É contraditório, sistema respiratório. Tem partes nesse aqui que também tem no digestório. A boca é uma delas, mas não foca nisso não. O astro do sistema com certeza é o pulmão. E te conto mais, tem as fossas nasais, narina, faringe, laringe e ainda cabe mais. Nariz onde começa toda a respiração, dos blocos que terminam pra fazer circulação. Favela humana, e com sistema somos todos dessa forma. Favela humana, somos iguais e isso